Se você ainda não oferece a ação revisional de empréstimos e financiamento para os seus clientes, está perdendo muito tempo e muita grana. Essa ação é figurinha carimbada nos processos bancários e pode elevar os lucros do seu escritório. Isso porque, nesses contratos bancários, é muito comum ter cláusulas abusivas que tornam a dívida impossível de ser paga. E a principal delas são as cláusulas de taxa de juros. Mas e aí, você sabe identificar se os juros previstos neste contrato são os efetivamente aplicados? Ou se não está muito além da taxa média de juros do Bacen? Então chega mais, porque hoje eu vou compartilhar com você nesse vídeo um estudo de caso concreto de como revisar a taxa de juros e assim propor uma ação revisional para o seu cliente. Você vai ver que calcular a revisão de empréstimos e financiamentos no CJ vai facilitar a sua vida e te poupar tempo com os cálculos. E antes, só um detalhe importante: se você não faz parte ainda do nosso canal, corre para se inscrever para ficar por dentro dos assuntos mais quentes do mundo do direito. E aí, vamos nessa? Eu já abri aqui o meu cálculo de revisão de empréstimos e financiamentos no CJ, e nessa primeira parte nós vamos configurar as informações do contrato do cliente junto à instituição financeira. E para facilitar, eu separei um estudo de caso para a gente analisar. Vamos ver quais são as informações? A Maria, ela firmou um contrato de empréstimo pessoal consignado com o banco TOD no dia 5 de 12 de 2014, no valor de 40.377,03, com a data da primeira parcela do dia 5 de 1 de 2015 até 5 de 12 de 2022, no prazo de 96 meses e com uma taxa de juros de 3,65 ao mês. Agora vamos configurar essas informações aqui no CJ? Bom, aqui no nome do cálculo eu vou colocar o nome que ajuda a identificar depois esse cálculo, né? Revisão, Maria, versus banco, Totti. Número do contrato dela, vou colocar um aqui fictício mesmo, tá? 05/12 de 2014. É pessoa física. O tipo de contrato dela é crédito pessoal consignado privado, certo? Ó, crédito pessoal consignado privado. A data da assinatura, como eu falei, é 5/12 de 2014, só conferindo aqui. A data da primeira parcela dela é 5/1 de 2015 e no prazo de 96 meses. Depois, em dados gerais, eu preciso inserir a data base do nosso cálculo, ou seja, para até quando eu quero trazer os valores dessa ação revisional. Em regra, ela costuma ser a data da realização dos cálculos ou a data dos cálculos que você está realizando a impugnação. No nosso exemplo aqui, eu vou utilizar a data da realização desse vídeo para você. Então, 29/5 de 2023. Prontinho. Agora só restam mais 2 pontos para a gente fechar essa etapa inicial, que é a configuração da antecipação das parcelas futuras e das parcelas pagas a maior. Como no nosso caso prático não houve antecipação de parcelas, eu vou deixar as configurações aqui do jeitinho que está. E nós vamos apenas configurar as parcelas pagas a maior, que essa sim merece a nossa atenção. Aqui, em parcelas pagas a maior, você vai configurar como é que você deseja que as diferenças entre os valores devidos e pagos ao maior ao banco pelo seu cliente sejam devolvidas. É comum que, nesses casos, os valores sejam devolvidos com juros de mora de 1% ao mês, mais a correção monetária. Depois de preencher todas essas informações, é só clicar em Gerar cálculo e a gente seguir para a próxima etapa. Antes de começar a preencher os cenários do contrato e da nossa revisão, olha só que sensacional a informação que você vai ter em mãos agora. Lembra que no início do vídeo eu te indaguei se você saberia dizer se a taxa de juros do contrato estaria acima da taxa média do Bacen? É aqui que vamos descobrir. Olha que bacana. De acordo com o tipo de contrato e da época da contratação que foram preenchidos lá nas configurações iniciais, o CJ puxou todas as taxas médias de juros praticadas pelos bancos direto da fonte oficial, que é o Banco Central do Brasil. E mais, sinalizou aqui para gente que no caso da Maria, a taxa de juros na época da contratação com o banco era de 1,75. Agora me responda, está ou não comprovado a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrados por este banco nesta operação de crédito em especial? Veja que a Maria ficou em uma situação de extrema desvantagem quando pagou por uma taxa de 3,65 ao mês, quando, na verdade, ao menos deveria ter sido 1,75. Toda essa situação já permite a revisão do contrato da Maria, a fim de limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média do mercado. Mas volta para cá, que ainda não terminamos. Na parte dos cenários, é hora de criar os campos do contrato
e da revisional para assim apresentar a discrepância nos cálculos para o juiz. Para começar, eu sugiro você seguir o passo a passo que eu vou demonstrar aqui, bem na ordem que eu vou começar. Comece o preenchimento com os dados do contrato bancário. Então, primeiro eu vou identificar aqui que esse cenário é o do contrato e os dados concretos do nosso estudo de caso, como eu disse no início do vídeo, é um valor de crédito de 40.377,03 e teve um IOF de 17,85. Veja que aqui o CJ já calcula para você qual é o valor total desse empréstimo, que no caso foi de 40.394,38. Depois, basta preencher mais 3 informações sobre o crédito. Olha só como vai ficar no caso da Maria. A forma de amortização das parcelas. Eu sei que as parcelas dela, quando eu olhei no cronograma de pagamento, são fixas e sucessivas. Logo, eu sei que são características do sistema de amortização Price. Depois, eu tenho que responder como calcular esse método, né? Se eu sei o valor da parcela ou se eu sei o valor da taxa de juros. Você sabe, com certeza absoluta, o valor da parcela ou da taxa de juros? Eu garanto que você sabe as duas porque tem previsão no contrato. Mas qual delas nós não temos certeza se está sendo efetivamente aplicada? É a taxa de juros, concorda? Então, aqui eu vou responder que eu sei o valor da parcela. E vou colocar, no caso da Maria, o valor da parcela é de R$ 1.663,98. E olha só como o próprio CJ já mostra de cara uma informação super valiosa. O banco está, sim, cobrando uma taxa de juros maior do que foi a estipulada. Lembra que no início do vídeo eu falei que a taxa prevista no contrato era de R$ 3,65 ao mês, certo? Pois aqui estamos comprovadamente demonstrando que a taxa não foi de 3,65 como previsto no contrato, e sim de 4,02. Logo, pela composição de tudo que foi lançado até agora no cenário do contrato, na verdade, percebemos que a Maria pagou durante todo esse empréstimo por uma taxa de 4,02. Já temos um segundo forte argumento para questionar essa revisional, a aplicação da taxa de juros, que nitidamente não é compatível com a taxa prevista no contrato. Agora é hora de configurar os encargos moratórios. Se o seu cliente não tiver nenhuma parcela paga em atraso, basta deixar eles todos zerados. E como no caso da Maria não houve atraso, eu vou deixar tudo em branco, combinado? E como a gente terminou de lançar o cenário do contrato, bora para a melhor parte, o cenário da revisão. Da mesma forma que fizemos anteriormente, vamos preencher aqui mais algumas particularidades que eu já vou comentar. Então, primeiro eu vou identificar que esse cenário é o da revisão. Aqui no valor do crédito não tem segredo, é só colocar o como está no contrato, os 40.377,03, afinal isso não muda. A seguir eu tenho que preencher as taxas, tarifas e impostos. O IOF, eu sei que já não tem como eu brigar, então eu deixo no valor de 17,35. Isso porque eu sei que ele é um imposto com previsão constitucional e que a cobrança dele é legal. Mas existem diversas outras taxas e tarifas indevidas que, se tivessem aqui no contrato da Maria, aqui seria a hora de impugnar. Depois disso, é só escolher o método de amortização que deseja comparar ou pedir a substituição na revisional e informar a taxa de juros dessa revisão. No caso da Maria, eu optei pela Price igual no contrato, já que nesse estudo de caso não é objeto da minha ação pedir o afastamento do sistema de amortização, mas lembrando que poderia ser possível também. Afinal, esse é um outro ponto de análise. Bom, em seguida, eu preciso responder aquelas duas perguntas sobre qual informação tenho mais certeza, se eu sei o valor da parcela ou se eu sei a taxa de juros. Depois do que a gente descobriu até aqui sobre a taxa média do Bacen e que a taxa do contrato não é efetivamente aplicada, está mais do que claro que aqui na revisão vamos optar por aquela que é mais favorável ao cliente, concorda? E só para relembrar, a taxa média encontrada foi de 1,75 ao mês. E a taxa prevista no contrato é de 3,65. Sem dúvidas que aqui eu vou direcionar a minha tese para aplicar a taxa média do Bacen. Logo, eu vou colocar que eu sei que a taxa de juros é de 1,75. Para terminar, chegou a hora de definir os encargos moratórios, que, como visto anteriormente, vamos deixar em branco, já que não houve parcelas em atraso no caso concreto. Depois, é só confirmar tudo e clicar em salvar e, a partir daí, só preencher o fluxo de pagamento. Vamos lá? Começar o lançamento dos fluxos de pagamento, clique em editar pagamentos. Nessa parte, é preciso lançar todas as parcelas que foram quitadas ou não. Para isso, basta informar o intervalo, no caso da Maria, de 1 a 96, clicar em marcar intervalo e depois aplicar qual foi o valor pago por essa cliente, que no caso dela foi de
1.663,98. Aplicar valor. Ao final, é só eu clicar em salvar e confirmar as informações inseridas. Tá aqui, contrato, revisão, data do vencimento, data do pagamento e o valor pago. Prontinho. Na penúltima tela, chamada resultado, o CJ apresenta todos os valores referentes à aplicação das regras definidas nos campos cenários e no fluxo de pagamentos. Por exemplo, no caso da Maria, é possível a gente ver que o valor total financiado com o banco que ela pagou foi de R$ 158.078,10, quando na verdade deveria ter sido de R$ 83.155,40. Com isso, a gente percebe que o valor pago a maior pela Maria, já com correção monetária e juros até a data do nosso cálculo, foi de R$ 154.348,87. Afinal, como a gente viu na revisão, o valor da parcela não deveria ter sido R$ 1.163,98, e sim R$ 875,32. Por fim, ao clicar no botão Exportar relatório, dá para ajustar as opções da forma que você desejar, ou só colocando o relatório do contrato, ou só da revisão, ou também do comparativo, além de toda a metodologia do cálculo aplicado. Depois de confirmar as suas escolhas, é só clicar em Exportar o relatório e prontinho. Viu só como o cálculo de revisão de empréstimos e financiamentos no CJ pode enterrar com o medo que você tem da complexidade desses cálculos? Pois é, agora ficou muito mais fácil e tranquilo de trabalhar com essa ação, não é mesmo? Mas e aí, gostou das dicas desse vídeo? Me conta nos comentários o que você achou. Até breve!